Na Boa Semente de 2017, em outubro de 2017, uma das histórias que nós lemos falava de Clarence Hall, o nome dele, acho que é assim que se diz, um correspondente jornalístico que cobriu, que foi fazer reportagens durante o tempo da Segunda Guerra Mundial. E ele contou da surpresa que as tropas dos Estados Unidos tiveram quando chegaram à vila de, acho que é assim que se diz, Shimabuke, em Okinawa. Então, quando chegaram àquela ilha, eles tiveram uma surpresa, as tropas dos Estados Unidos. Ao contrário de todas as outras vilas naquela ilha, aquela vila era bastante limpa. E os seus habitantes educados e bondosos. Aí a vila era limpa e os seus habitantes educados e bondosos. Havia poucos pobres entre eles. Quando perguntaram sobre o motivo disso, eles ouviram que 35 anos antes da guerra, um missionário esteve na ilha. 2 pessoas foram salvas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Depois o missionário partiu para o Japão, deixando uma Bíblia para trás e encorajando-os a viver de acordo com as instruções da Bíblia. Nos 35 anos seguintes, os habitantes daquela vila, daquele vilarejo, não tiveram nenhum contacto com qualquer cristão, apenas com a Bíblia. A Bíblia tornou-se um livro vivo para eles. As 2 primeiras pessoas que se tornaram crentes pregaram o Evangelho aos seus vizinhos. Finalmente, todos os homens, mulheres e crianças descobriram a fé viva em Cristo. Eles liam a Bíblia diariamente e as suas instruções tornaram-se os princípios que guiavam as suas vidas. Um oficial que veio para a vila com a patrulha de reconhecimento declarou: "O que acontece aqui é extraordinário. Talvez nós estejamos a usar as armas erradas para melhorar o mundo." De facto, depois tem um comentário final, se algo deve melhorar o mundo, a renovação precisa acontecer nas almas dos indivíduos. E isso só pode ocorrer por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós pregamos, nós anunciamos as boas novas, as boas notícias acerca de Jesus Cristo. E nós vamos fazer um resumo, uma revisão daquilo que vimos nos últimos dias, na semana passada principalmente, quando lemos o capítulo 9 e lemos da história de Deus com o seu povo, com Israel, e como é que surge a igreja, como é que surgem os gentios como o povo também especial, como o povo de Deus, que é considerado o povo de um Deus santo. E resumindo essa ideia destes 3 capítulos que nós devemos olhar em conjunto, capítulo 9, 10 e 11, este comentário do nosso irmão Carlos Osvaldo diz que Deus é justo ao rejeitar Israel, naquela época, no presente, já que a nação escolhida rejeitou a oferta da justiça pela fé. Nenhuma das 2 rejeições, entretanto, é final ou completa. A rejeição de Israel e o facto de eles também rejeitarem o Messias, de rejeitarem a justiça pela fé, rejeitarem Jesus. Isso não é definitivo. Haverá um tempo em que essa rejeição ela será revertida, haverá uma aceitação de Israel e haverá uma aceitação de Deus, aceitando Israel, e de Israel aceitando o Messias. Capítulo 9, de 1 a 29, Paulo mostra que o fracasso de Israel não invalida a promessa de Deus, nem nega a sua justiça. O seu profundo lamento por Israel indica que foi culpa da nação e não de Deus, que seu excepcional conjunto de privilégios tenha sido desperdiçado. E nós vimos esses privilégios nos primeiros 5 versículos. Por eles terem desperdiçado esses privilégios e terem negligenciado o lugar que tinham no mundo, na história, eles foram rejeitados. E isto fez-me aplicar à minha vida e à nossa vida.
E a pergunta é esta: que privilégios tenho eu? Que privilégios temos nós desperdiçado? Eu gostaria de fazer uma aplicação destes primeiros 5 versículos, uma reflexão e fazer-nos pensar. E considerando essa linguagem dos versículos 4 e 5 do capítulo 9, mas considerando que nós estamos aqui também com o povo de Deus. E poderíamos reler esses versículos, se quiserem olhar para as vossas Bíblias, e ler desta forma: somos cristãos. Porque aqui no capítulo 9, nos primeiros versículos, diz: são israelitas. Nós poderíamos dizer: nós somos cristãos. Pertence-nos a adoção e também a glória, a nova aliança, a revelação especial e específica, o culto espiritual e as promessas da volta de Cristo e da vida eterna. Nossos são os apóstolos, e também deles nós recebemos o ensino sobre o qual somos edificados como corpo de Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Estes são privilégios que nós temos. Privilégios de ter comunhão com irmãos humildes, ou são humildes porque foram humilhados pela revelação da justiça que vem por meio da fé, não por mérito. Mas pessoas que estão neste contexto de igreja local são pessoas que tendem a ser humildes. Têm uma tendência, porque se não forem, vão ser quebrantadas pelo Senhor, vão ser humilhadas. Ter privilégio de comungar, ter comunhão, de ter união com pessoas comprometidas, com irmãos comprometidos com a palavra, de ter reuniões preparadas para a adoração, para a oração, para estudo da revelação de Deus. Avisos acerca da volta de Cristo, que são um grande incentivo à santificação, e nós temos isso aqui. Será que temos negligenciado, temos desperdiçado esses privilégios? E nós temos que nos perguntar: Israel foi rejeitado porque desperdiçou esses privilégios. E eu não quero desperdiçar esses privilégios que Israel teve, que a igreja está a ter. É isso que diz no capítulo 3, o benefício, o privilégio que os israelitas tinham e que nós temos também aplicado a nós como cristãos. A vantagem de sermos cristãos, a utilidade de termos sido batizados, a utilidade de estarmos ligados como corpo aqui na terra. Há muita vantagem, há muita utilidade, porque foi à igreja que foi confiada a palavra, a revelação, os oráculos de Deus. Assim como aos judeus, também à igreja. Então nós não podemos desperdiçar esses privilégios. A suposta inconsistência entre a promessa e a realidade não é válida, porque nem todos os israelitas, por descendência física, são verdadeiramente israelitas, e o programa de Deus sempre foi a seleção de alguns, mas não de todos. Por isso não há aqui inconsistência, não há aqui incoerência nenhuma. Foi esta a revelação de Deus em toda a Escritura, e é um Deus soberano que nós conhecemos por meio da Escritura. Ele não tem que dar contas à criatura. Ele não tem que agradar à criatura. É a criatura que tem que adorar e servir o Criador e se submeter ao Criador. E Ele faz o que quer com quem quer e exerce misericórdia com quem quer exercer misericórdia. Cranfield, este comentador, que não é amigo do dispensacionalismo, que nós temos entendido como um método mais adequado para entender as Escrituras. Mas este autor, que não é um dispensacionalista e não olha para a revelação de Deus com dispensações, diferentes formas de se relacionar com a humanidade, mas ele é bastante enfático ao afirmar que a igreja não tomou o lugar de Israel. Isso é claro no capítulo 9. E ao comentar este capítulo, ele diz isso. A igreja não tomou o lugar de Israel. E no livro, ele diz que bate no próprio peito para reforçar a ideia, confessando, dizendo assim: eu confesso com vergonha que em mais de uma ocasião usei na página impressa essa linguagem da substituição de Israel pela igreja. Então ele chegou à conclusão, estudando, mesmo não sendo dispensacionalista, porque esse é um dos valores que o dispensacionalismo defende, é que
Israel é distinto da igreja. E o final do capítulo 9 mostra que realmente há uma diferença entre Israel e a igreja. Deus voltará a lidar, isso também se percebe no capítulo 11, com Israel no futuro, porque não é a mesma coisa. Mas esta frase fez-me pensar também na minha própria experiência, que eu vou partilhar e pretendo partilhar daqui a pouco, um testemunho pessoal. Ao olhar para este texto, especialmente para o capítulo 10, há coisas que disse, há coisas que pensei, há coisas que defendi, que hoje eu não diria da mesma forma, não defenderia, não escreveria, não falaria, não pregaria, não ensinaria, porque aprendi ao ler melhor os textos, ao ouvir melhor a explicação. Eu mudei também. Com este irmão, suposto pregador e escritor, professor da Bíblia, também mudou a sua opinião. O próximo passo de Paulo é demonstrar que o fracasso de Israel não pode ser atribuído a nenhuma falha inerente ao Evangelho. Não foi o Evangelho que falhou, que faltou. Não há aqui injustiça em Deus, mas a razão para o fracasso é a tentativa culpável dos judeus de obter mérito com Deus por meio das obras de justiça humana e não pela fé. É por achar que o que faz, as boas obras, aquilo que faz correto, bom, que é por causa disso que merece a salvação, que tem mérito diante de Deus, por cumprir a lei escrupulosamente, detalhadamente, cerimonialmente, e por isso merece o favor de Deus. E sabemos que há várias ramificações desse pensamento em várias religiões, mas sempre colocar na pessoa, no coração humano, no mérito humano, a razão para a bênção, a razão para a salvação. E essa é a razão para a rejeição de Deus. Essa é a razão para o fracasso humano. Essa foi a razão do fracasso de Israel. Essa é a razão para o nosso fracasso, quando nós confiamos em nós, nos nossos méritos, confiamos no nosso desempenho. A tragédia de tal fracasso é que Cristo Messias, a quem eles rejeitaram em favor da sua tradição, era o fim da lei, ou o cumprimento da lei. Era o objetivo da lei. A lei apontava para Cristo. E ao rejeitar Cristo, eles estavam a rejeitar exatamente aquilo que eles defendiam como meio de salvação, que era o cumprimento da lei. E que por causa da incredulidade deles se tornou uma pedra de tropeço para Israel. Jesus tornou-se essa pedra de escândalo, essa pedra de tropeço para os judeus. Ainda até hoje, o sistema judaico, a religião judaica, escandaliza-se em Cristo, tropeça em Cristo, porque rejeitaram Cristo como Messias. Mas na segunda parte do versículo 4, Paulo diz que crer, e na segunda parte nós lemos para a justiça de todo aquele que crê. E um outro comentador, o nosso irmão John MacArthur, ele afirma que Paulo diz que crer em Cristo como Senhor e Salvador põe um fim à busca inútil do pecador pela justiça por meio das suas tentativas imperfeitas de salvar a si mesmo pelos esforços em obedecer à lei. É a fé, é a confiança e não é o esforço pessoal que leva à salvação, que dá a salvação. Nós vamos ver daqui a pouco também essa questão do esforço. Há uma ideia complementar a esta da salvação pela graça, que é aquela que nos leva a entender o que significa desenvolver a salvação. Mas visto que, considerando esse primeiro texto que está aí referido, Romanos 3, 20 e 22, diz assim: ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Portanto, a lei foi dada não para salvar o homem, mas para mostrar ao homem que ele precisa de salvação, porque ele não consegue cumprir a lei. Essa é a razão de Deus ter dado a lei. Para mostrar que nenhum de nós, com a própria força, com a própria capacidade, consegue cumprir a lei de Deus, que é perfeita. E para cumprir a lei, teríamos nós que ser perfeitos.
Em Isaías 64, versículo 4, diz que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Em Colossenses 2 fala do escrito de dívida que pesava. Nós temos uma grande dívida. Tínhamos. Nós que estamos em Cristo, nós temos a nossa dívida cancelada, perdoada. Essa é a ideia que está no capítulo 2. Mas por nós mesmos, na carne, nos nossos esforços naturais, nós continuaríamos em dívida. Mas é esta expressão aqui que me leva a refletir também no meu passado, um passado recente. Mas esta expressão aqui, tem zelo por Deus, do versículo 2. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A triste condição de Israel é que eles tinham zelo por Deus sem a submissão ao Messias. Eles tinham a consciência da verdade, mas não obedeceram à verdade. Sabiam o que Deus queria, sabiam qual era a verdade, tinham consciência, mas não obedeciam a essa verdade. Esta ideia de que eles conheciam, ela é repetida no versículo 18, no capítulo 10. Porventura não ouviram? É uma pergunta retórica. Porventura não ouviram? Sim, por certo, eles ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Os judeus ouviram. Eles, por onde estivessem espalhados, eles ouviram Deus falar acerca do Evangelho, acerca de Jesus, acerca da salvação por meio da fé. Era preciso crer. No versículo 21 também diz, quanto a Israel, o Senhor diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias estendi as mãos. Todos os dias eu rebelei-me. Todos os dias eu mostrei misericordioso. Todos os dias. O Senhor fez isso. E também na carta aos Hebreus, essa carta aos judeus, a este povo que foi rejeitado temporariamente. Nós lemos assim no capítulo 3, versículos 7 e 8, e alguns outros versículos no capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso foi dito repetidamente a Israel. Isto também é dito repetidamente à igreja, está-nos a ser dito hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Versículo 12. Tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas no capítulo 4, versículo 7, a mesma ideia. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E no versículo 11, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Alguém que ouve a voz precisa de fazer um esforço de obedecer. Há aqui algo que complementa esta ideia de salvação pela graça. É que é realmente pela graça. É um favor de Deus. Não custa nada. A salvação eterna não nos custa nada. Mas o discipulado tem um grande custo. Ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus, exige um grande esforço da nossa parte. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos lutar. O reino de Deus é tomado com esforço, diz o Senhor. O próprio Senhor Jesus ensina isso. E os que se esforçam é que entram nele. Nós precisamos de nos esforçar. Esforçar para matar os desejos do corpo. Anular os pecados que nos escravizam. Que nos impedem de ser como Jesus. De ter disciplinas como Jesus as tinha. Disciplina de oração, disciplina de leitura da palavra, de meditar na palavra, de conhecer, de manejar bem a palavra. Nós precisamos nos esforçar. É assim que mostramos que fomos alcançados pela graça. É um esforço. A vida cristã é um paradoxo. Recebemos pela graça, mas pagamos um alto preço para sermos discípulos, para sermos seguidores de Jesus. Temos que fazer jejum. Temos que orar.
temos que ler a palavra. E isto custa muito. Isto contraria a vontade da nossa carne, do nosso corpo. Mas é isso que Deus espera. Por isso ele diz, quando jejuardes, quando orardes, quando ofertardes, derdes esmola, quando nós nos dermos, quando nos negarmos a nós mesmos, então nós vamos estar a mostrar ao Senhor, em primeiro lugar, que nós recebemos a sua graça, que nós cremos, que nós confiamos, que a salvação é pela graça. A presente rejeição de Deus para com Israel não é devido ao fracasso do seu plano, mas à tentativa reprovável da nação em obter mérito com Deus por meio das obras, em vez de o fazer pela fé, conforme apresentado nas Escrituras. Então, reforçando a ideia, não é porque jejuamos, não é porque lemos a palavra, não é porque nós oramos, não é porque nós ofertamos, não é por essas coisas que nós vamos ser salvos. A razão por que Israel perdeu acesso à justiça de que os gentios agora desfrutam, a igreja, nós, estrangeiros, foi a sua rejeição da exigência de fé no Messias. Nós entendemos que a nossa fé, a nossa crença em Jesus é porque confiamos que Jesus fez tudo o que precisava ser feito. Nós não precisamos ir a Fátima de joelhos, nem a pé, nem de carro. Nós não precisamos ir a Jerusalém. Nós não precisamos fazer esse tipo de sacrifício, pagar indulgências para haver perdão dos nossos pecados, rezar missas de 7º dia, de mês, de ano, para que a alma seja liberta do purgatório e vá para o céu, o lugar, o seio de Abraão. Nós não precisamos, não há ensino bíblico nenhum acerca desse caminho. O caminho é fé em Jesus Cristo, confiança plena de que Jesus fez tudo o que era preciso ser feito para limpar a minha culpa, cancelar o escrito da minha dívida, perdoar os meus pecados, me lavar de todas as minhas iniquidades e apresentar-me puro a mim e a qualquer homem e mulher que creia em Jesus. Israel não acreditou, não creu como nação e por isso perdeu acesso à justiça que agora os gentios, os estrangeiros, a igreja tem de desfrutar das bênçãos do Messias. A razão por que Israel recusou a sua exigência de fé foi que o seu zelo por Deus era fruto de uma deliberada ignorância quanto ao papel da fé. Há pessoas que não sabem nem querem saber. É o caso de Israel. Não sabe porque não queria saber. Porque deliberadamente rejeitou o conhecimento. Ignorou. Não quis ouvir a verdade. E muitas vezes é isso que acontece também com as pessoas hoje em dia. Deliberadamente ignoram, não querem ouvir, não querem saber a verdade. E assim dizem que não sabem. Mas é preciso haver honestidade. Não pode haver falsidade na igreja. Tem que haver realmente uma deliberada busca pelo conhecimento. Foi deliberada porque no versículo 3 diz que eles procuravam estabelecer a sua própria justiça. O seu próprio padrão para serem salvos. É aqui que mostra que rejeitaram o padrão de Deus e colocaram o seu próprio padrão. É uma atitude deliberada de dizer o caminho para a salvação é este. Fomos nós que apresentamos o caminho para a salvação. E rejeitaram assim o caminho que Deus apresentou, que era crer em Jesus Cristo. É por isso que cantamos acerca de Jesus, é por isso que nós chamamos de Jesus, do incomparável, é por isso que louvamos Jesus, lembramos da morte dele, olhamos para a cruz, a obra que ele fez lá, comemos o pão, bebemos o cálice, para nos lembrar desse caminho vivo, novo, santo que nos foi aberto, por causa do que Jesus fez na cruz. E nunca será demais falar da cruz. Nós nunca vamos conseguir falar demais acerca da obra de Jesus na cruz. Ela foi tremenda. Ela foi gloriosa, excelsa, muito acima do que nós podemos compreender. Os fenómenos, mesmo os fenómenos físicos, aquilo que aconteceu no momento da crucificação, a escuridão, o levantar dos mortos, as sepulturas, quem viu isto? O assombro. O que a terra viveu naquelas horas, naquele dia. Então nunca vai ser demais falar da cruz, daquele dia. Mas esta expressão, portanto, o zelo por Deus, porém não com entendimento, fez-me lembrar, e agora recentemente, por causa de algumas conversas que eu tenho tido com irmãos, pastores, missionários,
recordar que eu usei esta expressão num e-mail, num texto que eu enviei para um pastor, lamentando a minha falta, a minha dificuldade para entender algumas posições dele. E eu escrevi assim: eu também lamento e reconheço a minha incapacidade de perceber as tuas posições. Eu tinha intimidade com esse pastor e podia tratá-lo por tu. Eu reconheço a minha incapacidade de perceber as tuas posições, opiniões e orientações manifestadas naquela altura. Reconheço também que não tive a prudência e paciência necessárias durante aquele processo. Se não fui capaz de mostrar zelo por Deus com entendimento e por causa disso te ofendi, gostaria de ter a tua compreensão e perdão. Isto foi escrito em 2012, já faz algum tempo, mas nunca me saiu da mente estas ideias. E muitas vezes volto para este versículo com esta ideia: eu tenho zelo por Deus, eu quero defender as coisas de Deus, quero viver as coisas de Deus, mas será que eu tenho entendimento? Será que eu tenho este conhecimento? Mas eu creio que eu apliquei este versículo numa circunstância que não deveria ter sido aplicada. Não é essa a ideia do contexto. O contexto, este entendimento, é aquilo que Deus revelou acerca de Cristo, o que Ele fez na cruz. A suficiência de Cristo para a salvação. E ter zelo por Deus é querer ser religioso e seguir uma série de leis cerimoniais e rejeitar o sacrifício, a cerimónia que Deus fez lá na cruz do Calvário. Eu creio que este versículo, estas palavras referem-se a isso. E não ao facto de não entender opiniões, posições de outras pessoas, não entender tudo o que está no coração da pessoa e julgá-la por causa disso. Eu creio, portanto, que usei mal esse texto. É uma confissão pública que eu estou a fazer, porque eu creio que este texto se aplica precisamente e exclusivamente a essa ideia de uma pessoa que quer seguir Deus, mas rejeita o sacrifício de Jesus. Eu não fiz isso e hoje também eu não faço isso. Eu não rejeito o sacrifício de Cristo. Eu confio em Cristo. Confio que Cristo pode restaurar relacionamentos quebrados com pessoas que realmente querem buscá-lo. E se esse pastor realmente der evidências de que busca servir Cristo com integridade, eu que também quero buscar Cristo e segui-lo e servi-lo com integridade, é possível que o Evangelho, é possível que Cristo restaure o nosso relacionamento. Se for benéfico para a obra do Senhor, para o avanço do reino do Senhor, que é algo que nós desejamos. Mas a justiça que decorre da fé, essa justiça decorrente da fé, é uma expressão que explica a salvação. A salvação não é justiça por meio da obediência à lei, por meio de uma experiência religiosa, por meio de uma disciplina espiritual. A salvação é justiça, é sermos justificados por causa da fé que nós temos. E fé é realmente uma crença, uma confiança, é sentar numa cadeira confiando que aquela cadeira sustenta o meu peso. E nós não ficamos com dúvidas se a cadeira sustenta ou não o peso. Eu confio na cadeira e eu sento sem questionar. Aplicando isso à vida espiritual, eu confio em Cristo. Eu confio que Ele perdoou os meus pecados. Eu não preciso lidar com o meu passado com vergonha, com os meus erros com vergonha, porque Cristo pagou o preço, limpou o meu cadastro.